esta é a aula 8 do CCUV, curso de cálculo em uma variável. Eu sou o professor Carlos Alpelato, bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje vamos estudar função composta. Então vejamos a sua definição. Dadas duas funções, f e g, a função composta de g com f, denotada por g composta com f, ou g bola f, é definida por g bola f de x é igual a g da f de x. Aqui nós vemos bola, esse símbolozinho. O domínio da função g bola f é o conjunto de todos os pontos x no domínio da função f, tais que a f de x está no domínio de g. Vejamos simbolicamente. O domínio da função g composta com f, ele é um conjunto de elementos x que pertencem ao domínio da função f, tais que a f de x pertence ao domínio da g. Então vamos olhar aqui na definição. Então ele está dizendo lá que o domínio é o quê? É o conjunto de todos os x, desse x que está no domínio de f, tais que a f de x está no domínio da g. Então vamos ver isso daí através de diagramas. Então nós temos aqui três diagramas. No primeiro diagrama nós temos um conjunto cujos elementos são x e nós aplicamos a esse elemento x a função f e vamos obter a f de x. Aplicamos nesse elemento aqui, nesse conjunto, a função g. Então eu aplico a g nesse elemento que é o f de x e nós vamos obter a g da f de x. O que a função g composta com f faz? Ela é aplicada neste elemento aqui e ela obtém esse elemento que é a g da f de x. Então vejamos alguns exemplos para ilustrar essa situação. Esse primeiro exemplo considere as funções f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x menos 1. Determine g composta com f. Bem, a definição diz que g composta com f de x, ela é igual a g da f de x. Então o que nós devemos fazer? Pegar a função g, que é x menos 1, e onde que nós tivermos o x, vamos trocar pela f de x. Então isso daqui vai ser igual. Então aqui eu tenho a g, que é x menos 1, vamos trocar esse x aqui pela f de x. Então, quem que é f de x? F de x é a raiz quadrada de x. Então, vamos apagar aqui o x e colocar aqui no lugar do x a função f de x, que é a raiz quadrada de x. Agora, vamos analisar o domínio dessas funções. O domínio da função f, a função f é a função irracional, para que nós tenhamos solução aqui, esse valor do radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa é a condição. Então, como é que nós vamos escrever esse domínio? A condição é que o x tem que ser maior ou igual a zero. Vou escrever isso através de intervalo. Então ele vai começar em quem? No zero, fechado no zero, e vai até o infinito positivo, aberto. Qual é o domínio da g? O domínio da g, uma g é uma função polinomial do primeiro grau, o domínio da g são todos os números reais. Podemos escrever através do intervalo da seguinte maneira. Intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, o que é a definição, o que diz lá na definição de domínio dessa função composta? Então, vamos relembrar aqui o que está dizendo o domínio. Então, a definição de domínio de g composta com f diz que
são todos os x que pertencem ao domínio de f, então que a f de x pertence ao domínio da G. A imagem da f de x, que é esse conjunto aqui, ó, ele é igual ao intervalo fechado de 0 a infinito positivo. Logo, o domínio da f, que é esse intervalo, de 0 a mais infinito, e a imagem também é esse intervalo, e essa imagem ela tem que estar contida no domínio da G, que é o conjunto dos números reais. Portanto, esse intervalo aqui, ó, esse conjunto, está contido nesse. Logo, o domínio da G composta com f é o conjunto, é o intervalo fechado em 0, aberto em mais infinito. Então, vamos ver mais um exemplo para ilustrar essa situação. Então, vejamos esse segundo exemplo. Considere as funções f de x igual a 3x menos 2 e g de x raiz quadrada de x. Determine, letra A, g composta com f, f composta com g, f composta com f e g composta com g. Então, vamos ver primeiro a letra A, g composta com f. Primeiro, vamos determinar o domínio da g e o domínio da f. O domínio da g, a g é uma raiz, é uma função irracional, uma raiz quadrada, né, de índice par, onde o x aqui, o radicando, tem que ser maior do que zero. Então, o x ele tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, o domínio da g é um intervalo que vai de 0 a infinito positivo. Qual que é o domínio da f? A f é uma função polinomial do primeiro grau. Logo, o domínio da f são todos os números reais que representamos através do intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. E quem que é a imagem da função f? A imagem da função f, também esses são todos os números reais. De menos infinito a mais infinito. A definição de função composta diz que g composta com f é igual a g composta com f, g igual a f de x, é igual a g da f de x. Então, o que nós temos que fazer? Pegar a função g, que é a raiz quadrada de x, trocar o x, que é a minha variável, pela f de x. Então, o que é f de x? 3x menos 2. Então, eu vou tirar o x que eu tenho aqui e no lugar do x, vamos escrever a função f de x. 3x menos 2. Agora, vamos analisar o que diz aqui a definição de domínio de função composta. Então, aqui eu estou fazendo a composição da g com a f, g composta com f. Diz que é quem? X que pertence ao domínio de f. Então, são todos os elementos x que pertencem ao domínio da função f, ou seja, no caso da função f, o domínio dela são todos os números reais, então até aqui são todos os números reais. Tal que a f de x pertence ao domínio da g. Mas quem que é a f de x? A f de x são todos os elementos que fazem parte da imagem da f. Ou seja, a f de x ela tem que pertencer ao domínio da G. Quem que é o domínio da G? A esse intervalo aqui. Agora aqui, na função composta, eu tive como resultado essa raiz quadrada aqui, quando o radicando é 3x menos 2. Então eu tenho que verificar que o 3x menos 2 que é o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então 3x tem que ser maior ou igual a 2, portanto o x tem que ser maior ou igual a 2/3, que é aproximadamente 0,6 essa dízima ali. Então, como a f de x tem que pertencer a esse intervalo, logo, o domínio da g tem que ser todos os reais tais que essa condição aqui seja satisfeita. E tem que estar lá dentro daquele intervalo. Então, esse intervalo aqui é um intervalo fechado de 2/3 a mais infinito. Logo, o domínio da f
Logo, o domínio da G composta com a função f, ele é esse intervalo fechado que vai de 2/3 a infinito positivo. Então vejamos agora a letra B. F composta com G. F composta com G é a F composta com G de x, que é igual a F da G de x. Quem que é a F da G de x? Então nós vamos copiar a função f, que é 3x menos 2, e no lugar do x, nós vamos trocar ele pela G de x. Então nós vamos ter 3. Quem que é G de x? É a raiz quadrada de x. Nós só trocamos onde nós temos a variável. Logo, a f composta com a g é esta função aqui. Nós vimos que o domínio da g é esse intervalo fechado de 0 a infinito, positivo, aberto, infinito, positivo. Que a imagem da g também é esse mesmo intervalo. Nós já vimos o domínio da g e a imagem da g em aulas anteriores, dessa função aqui. E que o domínio da f são todos os números reais que nós representamos no intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Que é essa função aqui, polinomial do primeiro grau. A imagem da g, que é esse conjunto aqui, representa todos os elementos g de x. Então a g de x são todos os elementos que estão dentro desse conjunto aqui. Então o domínio da f composta com g é essa expressão. X pertence ao domínio de g, tal que a g de x pertence ao domínio de f. Então vamos ver o domínio da f composta com g, como é que vai ficar aqui nessa situação. Logo, o domínio de f composta com g é igual a quem? X que pertence a quem? Ao domínio da g. Qual que é o domínio da g? É esse conjunto aqui. Então, x que pertence a esse conjunto, tal que a g de x pertence ao domínio da f. Qual que é o domínio da f? A esse conjunto aqui. Então vamos analisar. Uma g de x é esse conjunto, e esse conjunto aqui pertence a esse intervalo, logo o domínio da f composta com a g é o conjunto que vai de 0 a infinito positivo. Então vamos agora analisar a letra C, f composta com ela mesma. Aqui na letra C nós temos a seguinte situação, f composta com f composta com f de x, que é igual a f da f de x. Então f de x é 3x menos 2. Então no lugar do x aqui da f de x, nós trocamos por ela mesma. 3x menos 2 multiplicado por 3 dá 9x menos 6 e menos 2, e vou ter 9x menos 1. Qual que é o domínio da f? O domínio da f são todos os reais. A imagem da f também são todos os números reais. Logo, o domínio da f composta com ela mesma vai ser esse intervalo de menos infinito a mais infinito. E para encerrar, vejamos a letra D, que é g composta com g. G composta com g, pela definição, é g composta com g de x, que é igual a g da g de x. A g de x é a raiz quadrada de x. Então aqui no lugar da g de x eu coloco a raiz quadrada de x. Então o que nós vamos fazer? Pegamos a g de x, que é a raiz quadrada de x, e trocamos o x aqui pela raiz quadrada de x. Produto, quando eu tenho um radical de um radical, eu multiplico os índices. Aqui é 2, aqui é 2, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de x. Então, pela definição de domínio, o domínio da g composta com ela mesma é um x que pertence ao domínio da g, então que a g de x pertence ao domínio dela mesma. Da g. E o domínio da g é esse intervalo aqui, que vai de 0 ao infinito positivo, fechado de 0. E a imagem da g também é isso daqui. E a g de x são os elementos que estão dentro desse conjunto aqui. A imagem da g de x, da função g. Logo, o domínio da função g composta com ela mesma é aquele intervalo que vai de 0 a infinito positivo.
E com isso encerramos esta aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê aquele joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Roquelato.